Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida dos alunos. Dando continuidade aqui, a gente vai para a nossa terceira aula de amartiologia, que é o estudo do pecado e as suas consequências sobre toda a humanidade. Semana passada nós falamos da origem do pecado e chegamos à conclusão no estudo que o pecado não se originou em Deus e o pecado não se originou no homem. O pecado se originou em Lúcifer, que, por livre e espontânea vontade, escolheu desobedecer a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o pecado original, já esquecendo desta parte de Lúcifer, agora tratando mais em si sobre Adão e Eva. Essa é a ideia que nós temos sobre o pecado. Origem do pecado é uma coisa, pecado original é outra coisa, tá? Origem do pecado, Lúcifer, pecado original, isso já se abarca sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva, sobre a escolha que eles fizeram ali no jardim do Éden. É bom a gente deixar claro, irmãos, que alguns têm a ideia de consequência de pecado pelo ambiente que vive, pelas condições que vive, então acaba usando como desculpa que fez determinadas coisas, porque fora influenciado, porque fora levado a fazer determinadas coisas. Isso, quando a gente olha para a vida de Adão e Eva, não tem como se aplicar essa ideia, porque eles moravam e estavam num lugar perfeito, onde eles não sofriam nenhuma influência, para que viesse errar, para que viesse fazer o que é errado, ou por insistência de alguma influência viesse a errar, Foi a livre escolha de Adão, juntamente com Eva, que escolheram desobedecer a Deus. E por isso trouxe essas consequências do pecado para toda a raça humana. Há quem diga, irmãos, que o pecado em si, ele não existe para a raça humana, que isso foi um ato isolado de Adão, que isso não atingiu o homem de maneira nenhuma. É complicado a gente partir esta primícia, irmão, porque se Adão e Eva erraram por si só, como eles erraram, e isso é um fato, tomaram uma decisão e através das suas escolhas, escolheram fazer isto, consequentemente, a morte de Jesus não abrange a todos, então, porque se o erro foi isolado apenas de Adão e Eva, então a morte de Jesus seria estendida somente a Adão e Eva, O erro foi deles, Jesus morreu, então, por eles. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e morreu por todos. Deu oportunidade para todos, não foi para alguns, foi para todos. E por que para todos? Porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos a natureza pecaminosa. É interessante a gente notar que o ambiente, como eu já disse no início, de Adão e Eva, até o dia que eles erraram, irmãos, era um ambiente que eles nunca tinham vivenciado essa ideia de erro e de pecado. Naquele dia que aconteceu aquilo, e então quando eles erram ali, os olhos se abrem, eles entendem, então passam a entender o que é o desobedecer a Deus. Então eles tinham uma primícia perfeita. Adão e Eva tinham uma primícia perfeita. A origem deles foi perfeita. Ao contrário de nós já estamos neste
nascemos neste mundo já pecaminoso, com a inclinação da carne já para fazer o mal, já para errar, já para pecar. Certo? Então, sim, nós temos esta natureza pecaminosa. Por mais que você fale que não tem práticas pecaminosas, por mais que você entenda que você não pratica nenhuma maldade, a nossa natureza está intrínseca no homem de pecador pelo nosso tronco genealógico, que é Adão. Adão é o nosso tronco genealógico. Dele nós viemos e nós temos esta natureza pecaminosa, né? Por exemplo, Salmo de número 51. Queria ler com vocês aqui. Salmo de número 51. O verso 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós, assembleianos, nós entendemos que Davi aqui está falando a respeito do pecado original, do pecado de Adão. Essa é a ideia que nós temos. Ou seja, todos pecaram, todos erraram. Há outras linhas de teologia que diz que não. Aqui não está fazendo relação a isso, mas em si que literalmente a mãe de Davi adulterou para com o seu pai, e por isso ele vai dizer que sua mãe lhe concebeu em pecado. A ideia é querer dizer que o homem em si, ele não é pecador, sendo que a própria palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E vai mais além, quando a gente vai lá na primeira carta do apóstolo João, vamos dar uma olhadinha lá, se eu não me engano é o verso 8 e o verso 9, se não me falha a memória. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós pecamos e somos necessitados da misericórdia de Deus para as nossas vidas. É dentro desse prisma, é dentro desse contexto que nós vamos inserir a aula de hoje. Seguindo a nossa apostila, como eu sempre faço de costume, nós vamos dar início assim. Conto com a sua presença aqui conosco. A expressão pecado original é frequentemente usada por cristãos, mas afinal, será que todos realmente sabem seu significado e suas implicações? Lamentavelmente, muitos erros têm sido cometidos quando o assunto é a definição para este, que é um tema fundamental para a doutrina cristã. E justamente por esta razão precisamos analisá-lo com cuidado, dedicação, temor, principalmente à luz da Bíblia Sagrada. Todos os nossos assuntos e implicações teológicas têm que ser abalizadas segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. Você pode ter maior apreço por N escritores, que fora usada pelo Espírito Santo, inspirado a escrever. A nossa única regra de fé para a salvação da nossa alma é a Bíblia Sagrada. E é dela que nós extraímos estudos, e é dela que nós extraímos certezas e convicções para as nossas vidas, certo? Em primeiro lugar, é preciso dizer que pecado original não se trata do primeiro pecado, isto é, a desobediência do primeiro casal no Jardim do Éden. Então, o que realmente vem a ser o pecado original? De forma objetiva e resumida, o pecado original refere-se ao fato de que as consequências do pecado
não afetaram somente Adão, mas a todos os homens, certo? Quando você lê Romanos, capítulo 5, verso 1 em diante, a gente vai entender ali que através de um homem o pecado entrou no Adão. Mas de um segundo homem é que veio salvação para toda a humanidade. O erro de Adão trouxe consequências para ele, para a esposa, para os animais e para a terra, para todo o universo, cosmos, onde nós estamos, terra. Deu problema nos mares, nos ares, na terra. Tudo que existe hoje e suas distorções na natureza, tudo isso é consequência do pecado, da escolha errada que Adão fez. Vamos lá. A realidade deste fato coloca diante de nós 3 perguntas. Número 1. Até que ponto o pecado de Adão foi transmitido à raça humana? Quais os meios pelos quais isso aconteceu e em que base isso acontece? Qualquer teoria sobre o pecado original tem de responder essas 3 perguntas, sem deixar de levar em consideração os critérios bíblicos, conforme nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver dentro dessas considerações e critérios elencados aqui, vamos ver quais são. O primeiro aqui, a ligação. Qual é a ligação que Adão tem para com toda a humanidade? Deus fez de Adão o pai de todos os homens, ou ainda, ele é o tronco da raça humana, que nós falamos no início, né? Se você for pegar o pai do seu pai, o pai do seu pai, o avô, o bisavô, o tataravô, o tetravô e assim for, a gente vai chegar na nossa raiz, que é Adão. Nós somos da genealogia, nós somos do tronco de Adão. Sendo assim, toda a humanidade em algum nível está unida ou vinculada ao primeiro homem, tornando-se uma única entidade. Em virtude dessa realidade estabelecida pelo próprio Deus, o pecado de Adão excluiu todas as demais pessoas das bem-aventuranças do Éden, né? Então, o erro cometido por Adão ali, juntamente com Eva, excluiu, tirou toda a humanidade da bem-aventurança que tinha para com Deus. Parece injusto isto, né? Mas quando a gente vê o próprio Senhor Jesus vindo, morrendo na cruz e dando esta condição a todos, né? Então nós não mais temos Adão como uma pessoa não vista, mas o fato dele ter errado não quer dizer que nós não temos mais oportunidade. Jesus deu essa oportunidade e agora todos estão livres, têm livre acesso aí diante do Pai, pedir perdão, misericórdia e a partir daí passar a seguir em obediência até o grande dia de nos encontrarmos com Ele. Definitivamente, essa parte de nosso objeto de estudo é fundamental para o bom e correto entendimento sobre o pecado original. E por esta razão, citaremos a explicação de 3 teólogos aqui. O primeiro teólogo que nós vamos ver é o pastor Claudionor de Andrade. O que ele nos diz sobre a ideia de pecado original? Qual é a ideia que ele tem? Abre aspas. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Romanos 3, 23, Romanos 5, verso 12. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente. Contribuindo também com isso, o escritor, pastor e teólogo, eu acredito que seja Weiner Grunden, diz assim: recebemos não só a natureza pecaminosa de Adão, mas também a culpa gerada pelo pecado. E o ato de Adão resultou não somente em sua própria culpa, mas também na culpa de qualquer outro humano. E para finalizar, pastor Raimundo de Oliveira explica: a condição pecaminosa
em que nasce o homem é definida teologicamente como pecado original. E se chama assim porque, primeiro, se deriva de Adão, o tronco original da humanidade. Então a ideia, como foi o Adão quem errou, e como a partir dele vai vir todas as outras pessoas, então a ideia de que a natureza seja transmitida dele para os outros. 2, porque está presente na vida de cada indivíduo, desde o momento de seu nascimento, pelo que não pode ser considerado como resultado de simples imitação. Não é imitação. Imitar é representar alguém. Então você não tem nada em espécie a ver com aquela pessoa. Você apenas representa. Não é isso. Nós não estamos representando Adão aqui. Está intrínseco no ser, no homem, a ideia da natureza pecaminosa. 3. Porque é a raiz interna de todos os pecados atuais que maculam a vida do homem. Com essas explicações é possível notar algumas verdades a respeito do pecado original. Primeiro, o pecado afetou todos os homens indistintamente. Então, independe de raça, cor, credo, independe de posição social, se é pobre, se é mais ou menos, se é rico, se é bilionário, independe se é um ator, se é um lixeiro, independe se é um rei, se é um dono de uma fábrica, independente, todos os homens indistintamente foram afetados. E quando eu digo homens, logicamente estou dizendo as mulheres também. 2. As consequências do pecado são destinadas a todos os homens, não só a natureza, como as consequências do pecado. Por exemplo, o trabalho, irmão, não é uma maldição. Alguém pensa que o trabalho seja, quando chegar no céu eu vou pegar o pescocinho de Adão lá porque ele me fez trabalhar. Não. Adão já trabalhava no Éden. A diferença é que ele trabalhava e não se cansava. Ele trabalhava e não tinha dor, não tinha doença. Ele não tinha fadiga, ele não tinha estresse, ele não tinha nada disso. Ao passo que quando ele peca, quando ele erra, então depois do nosso trabalho, aí nós temos o cansaço, a fadiga, o estresse, a dor, a doença, e consequentemente a doença tem a morte também. 3. A justificativa para isso é que Adão foi feito o tronco da humanidade. E o seu pecado maculou a todos os demais. 4. O pecado não é um problema social, mas um estado espiritual do homem diante de Deus. Todos precisam da misericórdia de Deus. Essa é a ligação que nós temos para com Adão. Ele é o tronco. É dele, da raiz, que nós estamos aqui. A corrupção. O conceito em torno da corrupção, no contexto do pecado original, firma-se na triste realidade humana que, como fruto da queda, não há um ser humano sequer que tenha a capacidade de fazer o que é espiritualmente correto, ao auxílio gracioso de Deus. A esta realidade tem sido dado o nome de corrupção ou depravação total, referindo-se à natureza, e a causa do homem. Neste ponto, tanto Jacob Armínio quanto João Calvino pensaram desigual forma de que, por natureza, o homem é mau e encontra-se sem condições de resolver o seu problema diante de Deus. Depois você procura um pouco mais sobre esse conceito, tanto de Jacob Armínio, que é do arminianismo, e de João Calvino, que é do calvinismo. Tem uma ideia dissonante aí, você procure lá, que aqui não vai dar tempo da gente ter uma ideia melhor sobre isso. O homem pode ser considerado como totalmente depravado. Não quer dizer que ele esteja sem condições de fazer algum bem, aparentemente, mas isso tem pelo menos duas implicações práticas, sendo elas, primeiro, todos os sentidos humanos foram afetados pelo pecado. Nada do que o homem venha fazer de bom é capaz de torná-lo merecedor da salvação. Não tem como. Por mais que seja o homem mais perfeito, se pudesse ser, ele precisa da misericórdia de Deus
para que ele possa ser salvo, ele precisa confessar diante de Deus os seus pecados, ainda que pareça ser perfeito. A natureza pecaminosa dele faz com que ele tenha que se voltar para Deus. Consideremos o que Jacob Armínio ensinou sobre a extensão da depravação humana. Abre aspas. O homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar e considerar, desejar e fazer o bem de acordo com o que lhe foi dado como missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, e em todos os seus poderes, por Deus, em Cristo, por intermédio do Santo Espírito, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda contínua da graça divina. Lembra do jovem rico? Chegou diante do Senhor e disse: bom mestre. E o Senhor olhou para ele e disse assim: quem é bom? Senão só Deus, senão só o Pai. Bom, ninguém é bom. Todos nós precisamos da ação do Espírito Santo para a gente possa entender e compreender a pecaminosidade que nós estamos, para que a gente possa se converter para com Deus. Isso não quer dizer que o homem seja mal, totalmente mal. Não. O homem tem algumas ações de bondade partindo de si. Isso não significa que ele seja bom, e nem que esta bondade irá conduzi-lo para o céu. Então necessita-se da ideia de aceitação a Jesus, de confessar os seus pecados e daí receber da parte de Deus misericórdia e se arrepender dos seus pecados para que venha a ser salvo. Diante dessa esclarecedora explicação, é preciso dizer que a intenção de Armínio, assim como depois a de Wesley, não era defender ou manter a liberdade humana a despeito da queda, mas asseverar que a graça divina era maior até mesmo que a destruição provocada pela queda. Não somente isto, mas a Bíblia apresenta e sustenta a doutrina a respeito do estado de corrupção em que o pecado submeteu a raça humana, remontando inclusive ao momento da concepção de cada pessoa, com clara evidência de que não há como escapar dessa maldição. O texto de Efésios 2 e 3 é ainda mais enfático e categórico ao afirmar que todos nós somos, por natureza, filhos da ira. O termo usado por Paulo referir-se à natureza. Pulsis ou fulsis aponta para a realidade fundamental ou origem de alguma coisa, de onde procede a ideia de que o conteúdo de todas as pessoas é corrupto. É aquela ideia que nós falamos a respeito da natureza pecaminosa. Posto que a Bíblia ensina que todo ser humano foi afetado pelo pecado, torna-se corrupto e que cada um produz o seu igual. Os filhos já nascem possuindo a mesma natureza corrompida. É verdade que a Bíblia possui texto em que as crianças são colocadas em uma condição de certo nível de pureza, onde somos orientados a recebê-las livremente no reino de Deus. Entretanto, não há um texto em que as crianças sejam apresentadas como totalmente puras, no sentido de serem incorruptas. Não. As crianças, elas não têm a ideia de pecado por ação, mas elas têm a ideia de pecado por natureza. Por natureza, sim. Por ação, não. De certa forma, a natureza corrupta sendo transmitida aos filhos já desde a sua concepção, talvez seja a melhor maneira de haver uma explicação para a universalidade do pecado. Assunto que trataremos mais à frente. Certo? A pecaminosidade de todos. Não só de Adão.
Outro assunto tratado de maneira muito clara pela Bíblia Sagrada é o que o pecado afetou a todos os seres humanos. Por exemplo, o apóstolo Paulo declara veementemente que todos pecaram. Romanos 5,12. Em outra ocasião, a respeito do mesmo assunto, Paulo amplia a exposição ao afirmar que, mediante um só pecado, todos os demais homens tornaram-se passíveis de corrupção. Vamos dar uma lidinha aqui rapidinho. Romanos, capítulo 5, verso de número 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Ainda na mesma carta somos informados de que no pecado de Adão todos os homens foram feitos pecadores. 5,19. Acerca disso, vejamos o que o teólogo Millard Erickson diz. Abre aspas. Para a pergunta quem peca, a resposta é óbvia. O pecado é universal. Ele não se limita a poucos indivíduos isolados ou mesmo a maioria da raça humana. Todos os homens, sem exceção, são pecadores. Quem peca, todos pecamos. É bom a gente enfatizar aqui que a ideia de todos pecamos não é viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é estar nas mãos do diabo. Em situações como se diz assim, de alguma fala inoportuna, de alguma ação, de alguma reação, nós sim podemos vir a cometer algum tipo de pecado. Mas logo isso o Espírito Santo nos chama a atenção, nós entendemos que estamos errados, pedimos perdão e procuramos vigiar nesta parte e não cometemos mais as mesmas falhas e os mesmos erros. Evidentemente que este é um ponto central da doutrina do pecado original, por meio do qual somos informados de que todos os homens foram afetados pelo pecado no pecado de Adão, recebendo também as mesmas consequências. Tendo abordado este importante ponto de estudo, podemos então buscar a conhecer a relação que a Bíblia faz entre Cristo e Adão. Vamos ver qual era essa diferença do primeiro Adão e do segundo Adão, o paralelo entre Adão e Cristo. Leamos Romanos 5, 12 ao 21. Eu não vou fazer essa leitura, você faça aí, para a gente ganhar tempo aqui no nosso estudo. 1 Coríntios 5, 21 e 22 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então aquela ideia de culpar somente Adão pelo erro dele, que não tem nada a ver com ele, cai por terra quando nós entendemos que Jesus veio e morreu não só por Adão, não só por toda a velha guarda do Antigo Testamento, né? Mas ele morreu por todos, deu a oportunidade de vida para todos. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos catisteme, pecadores, assim pela obediência de um Cristo, muitos serão feitos catisteme, ou justo, né? Palavra em grego. No Novo Testamento, o termo catisteme refere-se ao ato de uma pessoa que nomeia outra para um determinado cargo, não pela ação de quem o recebeu. Portanto, levando em conta que o termo usado ao referir-se à herança maldita que recebemos do pecado de Adão, tal acontecimento não só faz sentido, como é justo, pois no primeiro Adão pecamos, fomos nomeados, ou recebemos a mesma condição de pecado. E não somente isso, mas no ato perfeito e amoroso de Cristo fomos nomeados, ou declarados justificados por ele. A nossa cédula que nos condenava foi rasgada pelo segundo Adão. O primeiro Adão não atentou em obedecer a Deus. O segundo Adão
obedeceu ao Pai em tudo. O primeiro Adão deixou tudo desorganizado. O segundo Adão veio para organizar a casa. O primeiro Adão fechou as portas da graça para com a humanidade. O segundo Adão veio e abriu a porta da graça para a humanidade. O primeiro Adão condenou toda a raça humana ao inferno. O segundo Adão trouxe a oportunidade de nos conduzir à eternidade no céu. Amém? Outros pontos fundamentais. Nesta última parte, apresentaremos mais 5 pontos importantes de forma resumida acerca do pecado original. Vamos lá. Primeiro, nem todos são iguais a Adão. Algumas pessoas claramente não pecaram da mesma maneira que Adão, mas cometeram outros pecados e morreram. Romanos 5,14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Logicamente que nós não pecamos como Adão pecou, a condição era outra, a condição era diferente, mas nós temos sim os nossos pecados e nós temos sim as nossas fraquezas que precisamos todos os dias colocarmos diante de Deus e pedir misericórdia a Ele. Uns têm fraqueza com dinheiro, uns têm fraqueza, no caso homem, com mulheres, ou no caso mulheres, cara, com os homens. Outro, a fraqueza é a questão financeira. Outra questão, a fraqueza é a questão da subtração, o roubo, tirar as coisas das outras pessoas. É muitas outras fraquezas. Então, são fortes em determinadas situações, mas acabam pecando em outras. Ou seja, todos nós temos nossas fraquezas e precisamos todos os dias estarmos atentos a essas fraquezas para que não possamos ser sucumbidas com elas e assim perdermos a nossa salvação. O pecado de um homem só. Romanos 5,12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo declara repetidas vezes que o pecado de um só homem trouxe condenação e morte. 1 Coríntios 5, 15, 21 e 22. Quero ler com vocês isso aqui, que é interessante essa parte aqui. 1 Coríntios 15. Então, o pecado de Adão trouxe morte para toda a humanidade por causa do pecado. Porém, quando nós chegamos aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 55, a Bíblia vai dizer, irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O capítulo 15 de 1 Coríntios, e verso 55 diz assim: onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua... Melhor, o 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte veio buscar Jesus. Quando ela chegou em Jesus, não encontrou pecado nele. Então Jesus vai tragar a morte, porque a morte tem poder sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando a morte chega para se apossar, se apropriar da alma de Jesus, não tem poder, porque não tem pecado sobre aquela alma. É por isso que o texto vai dizer: tragada foi a morte na vitória. O Senhor, então, tragou, deixou sujeita a ele a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A todas as pessoas. Por causa de Adão, a morte entrou,
e passou a ceifar as vidas. Jesus vem como segundo Adão, através da sua morte, deu oportunidade à ressurreição a todos quanto quiserem aceitar a Jesus, tem a oportunidade de ressurreição. A terra amaldiçoada. Lembra que nós falamos no início, quando Adão peca, quando Adão erra, quando Adão não acerta o alvo, que é uma das palavras também designadas ao pecado, ele perde a sua comunhão para com Deus, perde a sua comunhão para com a esposa. Por causa desta perca de comunhão, os animais foram afetados, a terra foi afetada, o ar foi afetado. Então, dentro disso, a terra foi amaldiçoada também. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 3, 17, 18. E Adão, Deus disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O trabalho, o cansaço que ele teria agora, dor, cansaço, fadiga, estresse, do trabalho que ele teria de plantar, de colher e de se alimentar. Espinhos e cardos também te produzirão. Espinhos e cardos não tinham no Éden perfeito que Deus criou. E isso passa a existir, espinhos e cardos, após o pecado de Adão. Há um questionamento interessante aqui. Será que no Éden, antes do pecado de Adão, havia ratos, baratas, esses insetos que vivem nas partes exteriores dos esgotos? Ou isso só veio aparecer depois da ação pecaminosa de Adão? Há uma linha de estudos de teólogos que entendem que depois dessa ação errônea de Adão é que passa então a haver não só espinhos, cardos, mas também esses insetos que vivem nas partes exteriores, com tudo aquilo que são os dejetos de tudo aquilo que não presta, produzido pela humanidade. Fica aí um questionamento para eu parto desta primícia também, de que depois no Éden acredito que não tinha estes insetos, estas pestes que nós conhecemos hoje, tá? E comerás a erva do campo, e também a doutrina do pecado original cumpre este papel, a impecabilidade de Cristo. É necessário reconhecer que Cristo possuía a natureza humana completa, mas totalmente protegida do pecado. Acerca disso, estudaremos detalhadamente na Cristologia. Vamos lá? Se a gente falar que Cristo como homem não pecou e a gente aplicar esta ideia a nós, parece ficar meio... Peraí, se Cristo era como eu, por que ele não pecou? Note que eu e você temos a natureza pecaminosa do tronco de Adão, ao passo que Jesus não teve esta natureza pecaminosa. Ele somente foi colocado no ventre de Maria, para daí vir a existir na humanidade. Jesus tinha a possibilidade de desobedecer
como Adão tinha também esta possibilidade de desobedecer, e Adão desobedeceu. Porém, Jesus tinha esta possibilidade de pecar, mas não pecou. Permaneceu íntegro e fiel ao propósito de Deus sobre a sua vida. Note que o ambiente que Adão estava juntamente com Eva era um ambiente perfeito. Era um ambiente que não lhe introduzia nenhum incentivo a errar. Ao passo que a humanidade que Jesus enfrentou, ele era rodeado de situações que poderiam vir a induzi-lo a errar. Mas Jesus se manteve íntegro. Talvez você possa dizer, mas por isso que Jesus não pecou, ele não tinha a nossa natureza. Ele não tinha a nossa natureza pecaminosa. Mas assim como o Adão feito perfeito, Adão podia ter obedecido e não obedeceu. Jesus podia ter pecado e não pecou. Em tudo ele foi tentado, de todas as maneiras que você possa imaginar. Mas ele se manteve íntegro na sua posição, em tudo aquilo que Deus lhe ordenou que fizesse para dar uma oportunidade a mais aos homens. A justiça de Deus. A justiça de Deus que permitiu ao pecado de Adão passar a outras pessoas precisa ser preservada. Deus é justo e é bom a gente deixar bem claro mais uma vez, Deus não é criador do mal. Deus criou Lúcifer perfeito. Deus criou Lúcifer num ambiente perfeito. Deus criou Lúcifer rodeado de glória. Ele errou porque ele quis por livre e espontânea vontade. Foi decisão dele. Deus é justo, era justo, é justo e para sempre será justo. Porque somente Deus conhece as implicações da estrutura existencial permitente ao homem. Com essa breve e resumida exposição dos principais pontos que fundamentam o assunto do pecado original, podemos concluir este capítulo já em condições de passarmos ao próximo, em que analisaremos sobre o quão forte e extenso é o pecado. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre a força e extensão do pecado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Uma palavra de ânimo para a sua vida. Não pare de estudar, continue firme, constante e abundante. Logo, logo, este momento difícil vai passar e nós retornaremos às aulas na sala, como é o nosso costume, e é bem melhor na sala de aula para a gente poder debater juntamente com os irmãos todos os assuntos que ali forem colocados. Amém? Continue orando, não deixe de participar, de buscar, de ler. Eu já disse para alguns irmãos que eu apenas acendo a luz do quarto. E os irmãos é que entram e vasculham todo o quarto para buscar os tesouros. Quando eu digo quarto, eu estou falando a Bíblia. Quando eu digo os tesouros, eu estou falando aquilo que o Senhor tem escondido aqui para os seus que assim o procuram em conhecimento. Amém? Se puder, nos ajude. Assine, seja mais um integrante do nosso canal, ali no YouTube. O nome do canal é Wendel Faldim. Ali vai ter várias aulas, algumas ministrações. E se serviu esta aula para você, compartilhe, indique para outras pessoas e assim você vai estar nos ajudando a com que o nosso canal cresça em visibilidade e assim alcance mais pessoas. Amém?
Deus abençoe sua vida mais uma vez. Deus abençoe sua casa. E certamente semana que vem, se o senhor não voltar, nós estaremos aqui para mais uma videoaula juntamente com você e todos que estiverem aí nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, fique com Deus.